Olá, hoje eu vou fazer um balanço desses 5 meses do governo Bolsonaro e você vai descobrir que ele é o presidente que mais se movimentou nos primeiros 5 meses de mandato. Se você gostar, olha, inclua-se entre os inscritos aqui no YouTube, no botão vermelhinho aí do meu lado esquerdo, você vai ser avisado pelo sininho sempre que eu tiver feito um comentário. Bom, como eu dizia, o presidente foi pela manhã à Câmara dos Deputados, entregou ao presidente da Câmara o projeto de lei de mudança do Código Brasileiro de Trânsito, que atende principalmente quem usa a estrada, quem faz da estrada uma profissão, né? Ou aquele que tem uma profissão em que ele é obrigado a transitar sobre rodas no asfalto brasileiro. Esse é o mais ajudado, porque o número de pontos na carteira durante um ano para perder a carteira é duplicado de 20 para 40 pontos. E principalmente o tempo de vigência da carteira de motorista, que é ampliado de 5 anos para 10 anos. E para gente maior de 65 anos, como é o meu caso, é ampliado de 3 para 5 anos. Né? Porque a gente, dizem os médicos aí, que a gente vai perdendo, né, com a idade, vai perdendo a capacidade de reação e tal. Eu até agora não senti isso, mas, enfim, é uma medida que favorece o motorista. Né? E outras questões, obriga a ter a cadeirinha para a criança, para a segurança da criança, tira esse exame toxicológico que está enervando a vida do motorista de caminhão, né? E tem coisas aí que não adiantam nada, né? Porque, por exemplo, né, eu ouvi o professor Davi Duarte Lima comentando, né, que tem um teste, exige-se teste psicotécnico, só que está cheio de maluco na direção. Então, que teste psicotécnico é esse? Né? Bom, com tudo isso, eu ouvi de um jornalista que eu respeito muito dizer o seguinte, né, eu até anotei aqui o que ele disse, né, em 5 meses não lembro de um presidente ir tanto ao Congresso. Eu acrescentaria, não lembro de um presidente conversar tanto com políticos, receber tantos políticos. Não lembro de um presidente conversar tanto com jornalistas. Só naquele café da manhã das quintas-feiras já foram mais de 100. Né? E fora as entrevistas que ele dá todo dia. Né? As entrevistas que ele dá na televisão, hoje tem com Ratinho, né? Danilo Gentili, Silvio Santos, bom, agora não lembrei o nome, mas enfim, deu muitas entrevistas. Eu lembro de um domingo desse que deu na Record, né? Enfim, muita entrevista. Nunca vi um presidente dar tanta entrevista como o presidente Bolsonaro. E nunca vi trabalhar tanto. Né? Vejam só, já teve em Davos, já teve nos Estados Unidos, já teve em Israel, está programando viagem para a China, viagem para a Argentina. Né? E olha só, eu fiz um balanço das coisas que foram feitas, né? E dos resultados. Por exemplo, a economia já está reagindo. Né? A venda de caminhões nos últimos 5 meses foi de 39 mil caminhões, é 47% mais que nos 5 primeiros meses do ano passado. Né? Outra coisa, o mês de abril criou quase 130 mil empregos. Isso é o melhor resultado de abril em 6 anos. Né? Bom, ingresso na OCDE, que é o clube dos países mais importantes, com o apoio dos Estados Unidos que não se tinha antes. Está fechando a embaixada, aquelas embaixadas inúteis que foram criadas por Lula, que criou 67 embaixadas, está fechando a embaixada no Caribe, na África, enfim. A gente sabe que o Itamaraty tem dificuldade até de pagar o aluguel das embaixadas brasileiras que estão por aí. Né? Só tem gastos. Né? Tá, de uma certa forma, está conquistando mais aliados. Né? A gente está vendo aí nas reuniões, nas convenções do DEM, do PSDB, né? As manifestações pela necessidade de retomada do crescimento no mesmo discurso do governo. Né? O Podemos parece que também está saindo do Centrão, o Centrão está se enfraquecendo. O presidente, se oferecesse 3 embaixadas no troca-troca, 3 ministérios no troca-troca, estava tudo resolvido. Só que ele prometeu nas ruas, prometeu aos seus eleitores,
que não faria o troca-troca, não faria esse fisiologismo, e não vai fazer mesmo. Né? Então, está se acertando por outra questão. O país é mais importante, as pessoas estão compreendendo isso, que o país é mais importante. Hoje eu ouvi de um deputado dizer que o presidente não está entendendo a importância da reforma da Previdência, porque não foi lá num seminário, afinal estava lá Paulo Guedes, ele estava querendo mais do que Paulo Guedes foi à Câmara explicar mais uma vez, né, essa prioridade da reforma da Previdência. Bom, mas eu estava falando aí do levantamento, né? Vejam só, Fiat Chrysler anunciou 16 bilhões de reais de aplicação no Brasil. Caiu 24% o número de homicídios, né? Só com essa política sobre arma de defesa, né? Quanto mais as pessoas se defendem, mais dissuadem, né? Fazem com que os bandidos desistam ou vão procurar quem diz que não quer saber de arma, né? Aquela medida provisória revolucionária da liberdade econômica. Agora mesmo o diretor do Banco Central, que é outra questão que vai ter independência, o diretor do Banco Central falou em uma política para facilitar, tirar a burocracia do setor financeiro. Fim do horário de verão, oba, fim do horário de verão. Empresa local para dar crédito para micro e pequena empresa, 13º salário para o Bolsa Família, a medida provisória contra a fraude, que foi aprovada no Senado numa votação de segunda-feira, como a gente mencionou no último comentário, né? Isso é uma coisa inusitada. E por que foi aprovada? Porque há harmonia entre poderes agora. Os poderes estão sentindo que harmonizados eles trabalham melhor pelo país, né? A redução de 29 para 22 ministérios, o corte de 21 mil cargos de gratificação, aqueles cargos políticos, né? Foi o corte desses cargos, leilões de 12 aeroportos, 4 terminais portuários, de trechos grandes da ferrovia Norte-Sul, né? O pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, hoje ministro, né? O aumento da força da Lava Jato na investigação contra a corrupção, né? Esse programa humanitário contra suicídio e automutilação de jovens, de adolescentes, né? A educação a domicílio, a volta do brasão da República ao nosso passaporte, briguei muito por isso, né? A dispensa de visto para certos países importantes que já aumentaram a afluência para o Brasil, né? Enfim, é o que a gente tem visto nesse governo em pouco tempo, e tem coisas que vêm pela frente. A gente está falando aqui da prioridade da reforma da Previdência, mas depois tem a bendita reforma tributária. Eu não vou mexer muito lá no imposto sobre serviços, que sustenta o município, que tem poucos recursos, não vou mexer. Mas nos federais, né, o objetivo é um imposto único federal, né? E o imposto único, como é muito difícil, cada vez mais, né, no mundo digital, saber onde está a matriz de uma empresa, saber quem está fazendo esse meu paletó, né, qual é o material que é usado, né, como está muito difícil isso, vai começar cada vez mais a tributação, a movimentação digital de recursos, né? Mas, enfim, eu estava falando, imposto único federal vai facilitar, desburocratizar tudo. E imposto de renda, Trump fez isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está crescendo. Baixar para uns 20% de total de carga fiscal da empresa, né? E no imposto de renda da pessoa jurídica. Na pessoa física, dá mais justiça ainda, né? Ou seja, quem ganha menos vai pagar bem menos, né? Quem ganha mais vai pagar bem mais, né? Tem que haver a compensação. E uma notícia assim que deixa a gente sorridente é o fim absoluto de encargos para a folha de pagamento. O sujeito que dá emprego não tem que pagar imposto, né? Aí, em vez de pagar 2 para ter 1 empregado, o sujeito vai poder pagar 2 e ter 2 empregados. Mas isso aí é para os próximos tempos, né? Vai ser por etapa, porque essas coisas têm que passar pelo Congresso Nacional e o seu representante
no Congresso tem que ser convencido de que isso vai fazer bem para todo mundo, né? Não vai fazer bem assim só para uma abstração chamada Brasil, para a bandeira nacional ou para o brasão da República. Não, Brasil somos nós, né? Estamos todos nesse mesmo Brasil. Se esse Brasil for mal, a gente vai se dar mal. Se for bem, a gente vai viver melhor. De Brasília, Alexandre Garcia.